Gostaríamos de saber como foi a experiência do senhor de participar desse sínodo especial para a Amazônia. É um prazer, em primeiro lugar, estar aqui na Dom Helder, aqui nesse momento também importante, né, de discussão sobre a realidade amazônica e, sobretudo, acabando de chegar de Roma, dessa experiência única que nós vivemos como Igreja Católica, a partir da inspiração do Papa Francisco, né, de convidar a Igreja para discernir, escutar, falar sobre a realidade da Amazônia. Então, acredito que foi um momento muito rico, que trouxe para o mundo todo, chamou a atenção para uma realidade que está acontecendo não só dentro do Brasil, mas em todos os países da região panamazônica, né, são essas constantes ameaças à sobrevivência da floresta, dos rios, dos povos que ali habitam, né, já por milênios, e que nós como cristãos e como cidadãos somos chamados também a nos preocuparmos com isso e a pensarmos, é possível um modelo de desenvolvimento diferente? É possível uma postura nossa como cidadão, como cristão, que ajude a salvar também, não só a Amazônia, mas salvar o planeta Terra, né? Conservando o bioma amazônico, que é decisivo para a manutenção do clima em uma temperatura suportável, é decisivo para a produção de chuvas que provocam depois benefícios para não só a região, mas para todo o planeta. Então, é disso que tratou o sínodo. Acredito que o Papa Francisco agora tem nas mãos um documento de 120 pontos, com 120 sugestões concretas, que ele poderá agora discernir, estudar, rezar sobre isso, e nós esperamos, como ele mesmo falou, que até final do ano ele possa escrever uma exortação apostólica, que é então a sua posição pessoal em relação ao tema que foi tratado no sínodo. O que o sínodo e esse documento, essa exortação e mesmo o documento final vão trazer de contribuição na defesa do meio ambiente e também dos povos tradicionais? Primeiro de tudo, fortalecer mais uma vez e de uma forma muito decisiva esse apelo a que nós defendamos a vida da Amazônia, a vida do bioma amazônico, a vida dos povos da Amazônia. Nós não podemos continuar numa visão colonialista, né, e ultrapassada de olhar para aquela região somente como fonte de exploração das suas riquezas, porque, ademais, essas riquezas, infelizmente, nunca chegam na mão de todos. Elas são concentradas em grandes projetos econômicos que dão lucro somente para alguns grupos e muitos dos quais nem no Brasil estão. Então, nós precisamos inverter essa situação se nós queremos um planeta diferente, se nós queremos deixar para as nossas futuras gerações um planeta suportável para ser vivido. Por outro lado, também o Sínodo da Amazônia discutiu também a própria atuação da Igreja, buscou descobrir dentro dessa reflexão que novos caminhos Deus pode estar apontando para a Igreja, como nós podemos fortalecer, por exemplo, a presença das mulheres dentro da região, porque são elas que muitas vezes levam as comunidades católicas à frente na ausência dos padres. Como nós podemos fortalecer a preparação e o surgimento de más vocações sacerdotais também para a própria região amazônica. Como que nós podemos também apoiar, né, para que a Igreja se faça presente nas grandes periferias urbanas, porque o sínodo não tratou somente da questão indígena, o sínodo também tratou da pastoral, por exemplo, nas grandes cidades, que cada vez aumentam mais os bairros, as invasões, e muitas vezes a Igreja não consegue acompanhar no mesmo passo, né, esse crescimento urbano que hoje se verifica no mundo todo, mas e na Amazônia também tem mudado o rosto da população amazônica, no sentido que muitos indígenas, ribeirinhos, pessoas do interior têm sido obrigadas a vir para a capital, para as capitais, e nós temos que também oferecer a elas um acompanhamento. Padre, e o que está por trás desses ataques, principalmente dentro da própria Igreja, contra o sínodo, contra os padres sinodais? O que está por trás disso? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que, infelizmente,
muitas pessoas de boa fé, por ignorância, elas acabam transmitindo, não é, sendo retransmissoras de inverdades. Uma primeira inverdade seria essa de dizer que o Papa Francisco ele difere dos outros papas por estar tocando em assuntos que os outros papas nunca se interessaram, nunca falaram. Na verdade, a Igreja desde sempre se mostrou preocupada com a Amazônia. A gente pode recordar São Paulo VI, que já em 72, escrevendo aos bispos da Amazônia, dizia que Cristo aponta para a Amazônia. Nós podemos lembrar que o São João Paulo II, não é, quando o Papa visitou o Brasil 2 vezes, e nas 2 vezes fez questão de se encontrar com as lideranças indígenas, em 1980 em Manaus e 1991 em Cuiabá. E ali ele falou que a Igreja defende as populações indígenas e sempre estará do seu lado, né? A gente pode também acrescentar Papa Bento XVI, Papa Emérito, que em 2007, no estado do Pacaembu, falando para os jovens do Brasil, disse que nós temos o dever de combater a devastação da floresta amazônica. Então, o Papa Francisco, ele é continuador de uma tradição da Igreja de estar preocupada com a vida, não é? Agora, o que desperta a oposição e o acúmulo de críticas, às vezes de calúnias também contra ele, dizendo que ele não age como um Papa, ele age como um líder político, é o medo, a meu ver, não é, de algumas pessoas de perderem seus interesses, né? Pessoas que infelizmente não têm esse olhar voltado para a coletividade, têm um olhar voltado para os seus próprios interesses. E a Amazônia, de fato, é uma região rica, né, de recursos minerais, de recursos naturais, mas isso é para o bem da coletividade. E, infelizmente, tem políticos que estão a serviço somente de alguns grupos e querem defender esses grupos, atacando aqueles que defendem o bem comum, que defendem a vida de todos e não apenas de alguns.